Meu irmão, muitas vezes nós estamos em guerra, no meio daquela confusão. Acontecem situações e circunstâncias na nossa vida e a gente não sabe o que fazer. Quando a gente não sabe o que fazer, fale a palavra. Pastor, eu não conheço toda a palavra. Meu irmão, vou ensinar para você um versículo que pode mudar a sua vida. Mas a Bíblia está recheada deles. A Bíblia está recheada de promessas que mudam a nossa história. Mas quando você não sabe o que dizer, você pode dizer assim, ó. Salmo 91. Ei, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aleluia. Então Josafá falou a palavra. Ele olhou para o Senhor e disse assim: Senhor, estou aqui na tua presença. Entre na presença quando você precisar lutar. Entre na presença, faça como Josafá. Não lute sozinho, porque você sozinho não consegue. Mas você e Deus é maioria. Aleluia. Glória a Deus. Josafá disse: eu estou aqui na tua presença. E a tua palavra diz que se o teu povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar e a tua face buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E depois que Josafá rasgou suas vestes, ele botou cinza na sua cabeça, Deus mandou o profeta. Meu irmão, nunca duvide do profeta que vai na sua casa. Meu irmão, nunca duvide da pessoa que Deus levanta para falar com você. Porque muitas vezes nós estamos em apuros, em circunstâncias, e Deus levanta alguém e a gente diz: não é de Deus. Mas Deus mandou o profeta para Josafá. E disse: Josafá, você, nessa peleja, você não tem que pelejar. Aleluia. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: ei, eis que nessa peleja nós não teremos que pelejar. Aleluia. E Josafá creu no Senhor. E sabe o que foi o que Josafá fez? Ele levantou o seu exército, botou o exército para guerrear, mas na frente do exército ele levantou cantores. Você já viu alguém vencer, seu Beto? Já viu alguém vencer uma guerra cantando? Aleluia! Seu Beto disse: consegue, então está conseguindo. Então Josafá levantou cantores, botou na frente do exército, que começaram a ministrar louvor a Deus. E sabe o que foi que aconteceu? Aquele exército que vinha como a areia do mar foi confundido pelo louvor, foi confundido pelo Senhor. Aquilo que se levantava contra Israel, que era maior do que ele, e aquilo que é maior que a gente não pode fazer nada, a gente pode adorar o Senhor. Foi confundido e começaram a se matar. Você vai ver que eles vão começar a se esgalfinhar e vão esquecer de você. Aleluia! Então Josafá venceu a guerra sem lutar. E foi para casa vitorioso. Você achou essa história linda e maravilhosa? Josafá se levantou como um homem de Deus. Mas os anos passaram na vida de Josafá e muitas vezes a gente esquece. Diga assim: meu irmão, diga com fé: meu irmão, nunca se esqueça o que Deus fez por você. E Josafá parece que se esqueceu. E 2 Crônicas 20, 35 conta a história de Josafá depois de vencer essa guerra. Diz assim: posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha uma vida ímpia. Segura aí. Você conhece aquela palavra que diz assim? Eu vou dar uma referência. Chama-se 1 Coríntios 15:33, não precisa abrir não. Obrigado, seu Beto. 1 Coríntios 15:33 diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganei, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Josafá, um homem que tinha experimentado vencer uma guerra só cantando. Josafá, que tinha visto tantos milagres de Deus, fez um acordo com um homem que tinha uma vida ímpia. Quem era esse homem? O rei de Israel, um homem perverso. E ele queria o que com esse homem?
36. 36, Dani. Eram tratados para a construção de navios mercantes. Depois de serem construídos, os navios em Ezion-Geber, Eliezer, filho de Dodava de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim, os navios naufragaram e não pôde se cumprir o tratado comercial. As más conversações corrompem os bons costumes. Josafá, que já tinha experimentado vitórias sobrenaturais do Senhor, resolveu esquecer quem era que assinava o contrato da vida dele. Resolveu esquecer quem assinava a história dele. E disse assim: eu agora posso fazer por mim e pelas minhas alianças. Ei, não entregue na mão de amigos aquilo que só Deus pode fazer. Não entregue sua mão, a sua vida na mão de ímpio. Não conta a tua história para quem não pode resolver os seus problemas. Você só vai botar teu nome no grupo do WhatsApp da família, só para a gente orar. E ainda diz assim: Josafá esqueceu quem assinou o projeto da vida dele. Porque enquanto Josafá colocava sua confiança plenamente em Deus, tudo ia bem. Mas quando Josafá decidiu assinar os projetos da própria vida, seus barcos afundaram. E deixa eu te falar, aqueles barcos foram construídos por especialistas, homens que sabiam construir barcos. Mas sabe quem não estava assinando o projeto desses barcos? Deus. Então Deus levantou mais uma vez um homem para falar com Josafá, mas dessa vez não foi para trazer boas notícias. Foi para te dizer a Josafá que os navios dele iam afundar. E quando Deus fala, Ele cumpre. E os barcos realmente afundaram. Mas eu quero te dizer rapidamente outro homem que construiu barcos. Mas esse não afundou. Porque quem assinou o projeto do barco de Noé foi... Aleluia! Quem assina o projeto da tua vida? Quem assina o projeto da tua história? Aleluia! Entrega para Deus. Gênesis 6:14 diz assim, ó: e Deus falou para Noé: faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E Gênesis 6:22 diz assim: assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou. Bota aí Gênesis 6:22, porque isso aqui a gente precisa ler. E muito mais do que ler, a gente precisa viver. Noé fez tudo. Noé fez tudo. Será que a gente está fazendo tudo exatamente como é que Deus tem falado para a gente? Deus está dizendo assim: tem culto na quarta, tem culto no domingo. Exatamente, estarei lá. Tem evangelismo, vai pregar minha palavra. Enquanto você prega, eu cuido da sua vida. Exatamente, pregarei. Tem vigília, vai orar, porque o diabo está se levantando para ele cair. Porque quanto mais oração, mais poder. Exatamente, orarei. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Nós precisamos aprender que a maior característica do cristão se chama obediência. E Gênesis 7:18 tem o resultado. Diferente de Josafá, que os seus navios afundaram, Gênesis 7:18 diz assim: e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face da água. Construa sua arca exatamente como Deus mandou. Perceba que Noé não era um especialista em arca, mas ele era especialista em obediência. Noé não era especialista em arca, mas ele era especialista em obedecer. Ah, Senhor. Tem uma frase que os coaches gostam de dizer, e alguns pastores também. E eu vou dizer para você guardar no seu coração. Porque o importante não é como começa, mas é como termina. Porque você já viu
Quando você entra no trabalho, no emprego, você entra sabendo de tudo. Eu sou muito proativo, eu sou muito bom, eu chego no horário, eu não brigo com ninguém. Mas quando você quer sair, você aperreia que só. Aí bota, como é o nome daquilo? Atestado. Aí o patrão vai dizer assim, o importante não é como começa, mas é como termina. O importante, porque Josafá, a gente conta uma história linda, de uma vitória maravilhosa, mas quando chega no fim da história de Josafá, a gente conta uma história de desobediência. Mas Noé, a gente conta uma história de continuidade. Continuidade. A gente está parecendo aqueles ratos de navio, que quando o barco começa a balançar, a primeira coisa que pula do navio é o rato. Nós precisamos ter continuidade. Nós precisamos entender que quem assina o projeto da nossa vida é... Nossos projetos precisam estar na mão de Deus. A nossa confiança não é na nossa capacidade. A nossa confiança é no braço forte do Senhor. A nossa confiança é aprender a entregar primeiro. Porque também tem um detalhe. Às vezes a gente entrega para Deus, mas depois que está tudo quebrado. Deus, fui lá, fiz, não deu certo, agora ajeita aí. Aí Deus diz assim, eu não sei porque eu não sou Deus, né? Não sei o que ele diz, mas se fosse eu sei o que eu dizia. Mas glória a Deus que eu não sou Deus. Mas muitas vezes a gente entrega o que está quebrado para Deus. Não entregue a sua vida quebrada para o Senhor. Entregue as suas prioridades a Deus. Entregue o seu melhor para Deus. Estou na hora aí. Entregue tudo que você pode ter de melhor ao Senhor. Quando você acordar, leia a sua Bíblia, faça uma oração, fale com Deus, entregue seu dia. Quando você for deixar um currículo para arrumar um trabalho, pergunte para Deus se é aquilo mesmo que Ele quer, é aquele lugar que Deus quer que você trabalhe. Quando você for escolher uma faculdade, pergunte para Deus se é aquele o propósito que Ele tem para a sua vida. Porque mesmo que você não seja especialista, Deus vai assinar o projeto daquilo que Ele mesmo escreveu para você. Então entregue na mão de Deus, confie, e o mais Ele fará. Não é assim que diz a palavra? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará.